Pessoal, hoje nós estamos aqui com a nossa aula de geografia. A nossa aula de geografia, a matéria de geografia está no livro Integrados e hoje nós vamos ver página 107, das páginas 107 até a página 115. Então a gente vai falar um pouquinho dos movimentos do planeta Terra, vai falar um pouquinho da atmosfera, a gente vai ver tudo isso nessa unidade, tá bom? Então, esse mapa aí das placas tectônicas, gente, a gente viu ele há umas 2 semanas atrás, que era um mapa lá da página 104, que mostrava pra gente que o planeta Terra era formado por placas tectônicas, né, que são as placas de terras, né, que vão depois dar origem aos continentes, mas que os continentes, eles não são as placas, né? A gente tem as placas tectônicas e temos os continentes. Então, em algum momento, o nosso planeta foi inteirinho, né? Esse era um bloco só de terra. Mas aí, com a ação do tempo, com a ação dessas placas tectônicas, o que acontece? O nosso planeta, ele acabou, né, o continente acabou tendo aí uma partição de terra, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, lá na página 106 de vocês, eu pedi para começar na página 107, mas na página 106 tinha uma orientação, né, que é relevante a gente compreender para a gente poder resolver as atividades aí que vem, tá? Então, os continentes e os oceanos não eram assim, que foi o que a professora acabou de explicar para vocês. Já sabemos que a crosta terrestre é composta de placas. Essas placas se movimentam, são movimentos muito lentos que ocorrem ao longo de milhões de anos. Assim, os continentes e oceanos mudaram de forma e tamanho com o passar do tempo. Quer uma pista? Olhe no mapa, no contorno da América do Sul e da África. Será que esses continentes se encaixam como se fossem... dá para a gente observar, né, que esses continentes, eles se encaixam como se fossem peças de quebra-cabeça. Se você respondeu que sim, acertou, pois esses foram 2 blocos de um mesmo continente. Então, a hipótese é que nós, no início dos tempos, nós tínhamos isso aqui, um bloco inteirinho de terra, tá? Essa é a hipótese. E aí, com a ação, né, do tempo, esses movimentos, o que vai acontecendo? Alguns blocos, né, olha lá, a Terra há mais de 220 milhões de anos, com uma única massa continental, chamada de Pangeia. E aí, com o passar do tempo, com a ação do tempo, com o movimento dessas placas tectônicas, esse continente, que era um continente só, ele passa a se partir, a ter rupturas, né, entre um pedaço de terra e outro pedaço de terra. E aí, por volta de 200 milhões de anos atrás, as placas começaram a se desprender e formar outras massas continentais, como Gondwana e Laurásia, tá? Gondwana e Laurásia. Aí, olha lá, que são essas 2 placas aqui. Depois, só a figura 3. Esta era aproximadamente a situação da superfície da Terra por volta de 135 milhões de anos atrás. Observe os contornos da África e da América do Sul. Olha lá, então se a gente observar aqui os contornos da África e da América do Sul. Olha lá, tá vendo aqui, ó?
Então, isso significa que um dia, né, nós já tivemos um continente só, um pedação de terra só, né? E que com a ação do tempo, com a movimentação dessas placas tectônicas, a terra foi se dividindo e foi ficando um pedaço para cada lado, né? Então, essa aqui, né, que é a figura 4, essa última figura aqui, é a forma atual da superfície terrestre, tá bom? Eu sei que eu não tinha pedido para vocês verem a página 106, mas é interessante a gente ver para poder responder as perguntas que vêm depois aí, para a gente entender um pouquinho, né? Olha lá, na página 107 diz assim: como vimos, as placas flutuam sobre o magma. Como as bordas dessas placas se encostam, os movimentos do magma sobre elas fazem que se batam ou se empurrem. São esses movimentos que geram os terremotos nas regiões de junção das placas. Então, aonde tem junção de placa, pode acontecer, né, quando existe um movimento um pouquinho mais brusco, né, entre uma placa e outra, pode acontecer de ter terremoto, ou seja, ter um movimento brusco, né, na terra, um tremor de terra, que o terremoto são esses tremores de terra. Leia essa reportagem sobre um terremoto no Chile. Responda as questões. Terremoto de magnitude 76 atinge, 7,6 atinge o Chile e provoca alerta de tsunami. Um terremoto de 7,6 graus na escala Richter atingiu neste domingo o sul do Chile e provocou um alerta de tsunami em 5 regiões, ainda sem quaisquer vítimas ou danos relatados, segundo o Escritório Nacional de Emergência, ONEMI. O Chile é um dos países mais sísmicos. O que é sísmicos? São os lugares onde existem mais probabilidade de existir os terremotos, né, do mundo, e tem implementado rigorosas regras para a construção civil resistente aos tremores. Aí vem as perguntinhas. O que é um tsunami? Tsunami é um terremoto, né, no mar, no oceano, tá? O texto fala que o Chile tem regras rigorosas para construções. Por que isso é importante? Então, as construções, né, são os lugares onde as pessoas moram, são as casas das pessoas. Se existe tremor naquele lugar, o que vai acontecer? Vai acontecer que, se a casa não for bem estruturada, não tiver uma estrutura reforçada, ela vai começar a desabar, né? Em algum momento ela vai começar a desabar. Por quê? Porque fica em todos os momentos acontecem tremores de terra, às vezes tremores pequenos, né? Mas se uma casa está lá, a parede de uma casa está lá, e aí começa um tremorzinho, vai chegar uma hora que mesmo os tremores sendo pequenos, a parede da casa não vai resistir. Então, por essa razão, lá no Chile, as regras de construção civil, elas têm sido mais rigorosas, né? Para quê? Para que as pessoas possam morar com mais segurança, né? Então, as construções, elas precisam ser mais reforçadas para a segurança das pessoas, ok? Eu vou dar uma paradinha, já já eu volto com o próximo vídeo com a continuação.